Hoje eu vou falar um pouquinho sobre transporte do recém-nascido de alto risco. Meu nome é Thaís Queiroz. Eu fui convidada pela professora Maria do Carmo para dar essa aula hoje. Eu sou instrutora do programa de reanimação neonatal e de transporte do recém-nascido. Eu sou doutoranda aqui pela UFMG em saúde da criança e do adolescente. Sou gastroenterologista e hepatologista pediátrica do Hospital das Clínicas. E sou plantonista coordenadora da equipe médica do telemonitoramento em UTI neonatal e plantonista atuando em neonatologia no Hospital Mater Dei e no Hospital Risoleta Tolentino Neves. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o transporte no recém-nascido de alto risco, abordando tanto o transporte interhospitalar e o intra-hospitalar. A maneira mais segura de transportar um recém-nascido de risco é o útero materno. Então, o ideal é que, sabendo que é um pré-natal de alto risco, é que essa mãe já seja transferida para um hospital terciário. Mas, infelizmente, algumas vezes o nascimento do recém-nascido prematuro, um recém-nascido doente, pode ocorrer em centros secundários ou primários. Aí a gente vai precisar fazer o transporte interhospitalar para uma unidade mais especializada, onde a gente tem abordagem cirúrgica, diagnóstica mais sofisticada, suporte ventilatório, tem um suporte de nutricional, de nutrição parenteral disponível. E a gente pode ter também o transporte intra-hospitalar, que também é muito frequente. Quando eu falo de transporte intra-hospitalar, é quando eu pego o paciente e levo ele do centro de terapia intensiva para um centro radiológico para fazer uma ressonância ou para o bloco cirúrgico, é o transporte intra-hospitalar. Ele é muito frequente, mas menos estudado. A mortalidade neonatal ela vai ser muito mais baixa quando o nascimento de um paciente de alto risco ocorre em um centro terciário. No entanto, a gente sabe que, infelizmente, nem sempre isso vai ocorrer. E quais são as indicações de transporte? Vou falar primeiro, então, das indicações de transporte interhospitalar. Então, eu vou indicar um transporte quando for um recém-nascido prematuro, principalmente o prematuro menor do que 34 semanas, aquele bebê que pesa menos de 1,5 kg, um bebê que tem problemas respiratórios, principalmente quando depende de uma FO2 mais elevada e acima de 60%, que tem indicação de ventilação mecânica. Aquele recém-nascido que é termo, mas é um asfixiado, né, uma asfixia perinatal com repercussão sistêmica ou neurológica. Aqueles bebês com infecções bacterianas ou virais sistêmicas ou infecção do sistema nervoso central. Aqueles bebês que precisam de uma intervenção cirúrgica, pacientes com hemorragias ou algum problema de coagulopatia, pacientes com aumento de bilirrubina, que tem necessidade de fazer exsanguíneo transfusão, suspeita de cardiopatia congênita, que é um grande problema em Minas Gerais, que a gente tem poucos centros para receber esses bebês, pacientes com quadros convulsivos, pacientes com hipoglicemia persistente ou distúrbios metabólicos, pacientes com anomalias congênitas complexas. Então, para a gente ter um sucesso nesse transporte, a gente tem que conhecer as indicações e saber as 10 etapas de todo o trâmite para realizar o transporte, seja da sua indicação ao preparo para o transplante, a execução e o final do transporte. Para isso, a gente tem 10 etapas. Antes de falar essas 10 etapas, eu vou falar das indicações do transporte intra-hospitalar. Então, vai ser aquele recém-nascido que precisa de algum procedimento diagnóstico, seja uma tomografia, uma ressonância, um eletroencefalograma ou a realização de intervenções cirúrgicas. Geralmente, ele é realizado dentro do próprio centro terciário. E quais são as 10 etapas para a gente ter o sucesso do transporte, né? Para o seu sucesso ser bem sucedido? São 10 etapas, sendo que as 2 primeiras, elas referem exclusivamente ao transporte interhospitalar. Quando eu falar do transporte intra-hospitalar, são as etapas de 3 a 10. O interhospitalar são todas as 10 etapas. Tá? Então, a primeira coisa, minha primeira etapa é solicitar vaga em outro hospital. Eu vou ter que contactar um serviço de referência, buscar vaga na central de regulação e informar as condições do paciente. Depois, qual que é a minha segunda etapa? Vai ser solicitar o consentimento da mãe ou responsável.
E sempre lembrar nessa segunda etapa, na hora de solicitar o consentimento, confirmar a identificação do paciente. Quando a gente está falando de recém-nascida, a pulseirinha, conferir o nome do bebê com o da mãe e solicitar esse consentimento. Você está autorizado a realizar esse transporte sem o consentimento da mãe só se for um risco iminente para esse recém-nascido. Aí você está autorizado a realizá-lo sem o consentimento. Qual que é a terceira etapa? Depois que eu já solicitei vaga em outro hospital, já solicitei meu termo de consentimento, eu tenho que ter o quê? Uma equipe treinada para realizar esse transporte. Essa equipe deve conter pelo menos 2 profissionais da saúde. Eu tenho que ter um médico que é apto a executar todo o procedimento de cuidado com recém-nascido de alto risco, que saiba fazer intubação, que saiba fazer uma drenagem torácica se necessário, e eu tenho que ter alguém da equipe de enfermagem, ou um técnico, uma enfermeira. Então, pelo menos 2 profissionais eu tenho que ter, um médico, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro apto a realizar os procedimentos. Então, depois que eu terminei minha terceira etapa, eu vou para a quarta. O que é a quarta etapa? Eu vou solicitar o meu veículo de transporte. E aí, qual o veículo que eu vou solicitar? Aí depende de uma série de fatores que eu vou falar mais para frente. Então, para eu solicitar o veículo, eu tenho que saber a gravidade da doença do meu paciente, eu tenho que saber, ter uma estimativa do tempo de transporte, se vai ser um transporte que vai durar 30 minutos, 8 horas, isso vai influenciar muito na minha escolha do meu veículo. Condições climáticas, se eu tiver um tempo muito chuvoso, eu não posso optar por um transporte aéreo. O tráfego, às vezes um congestionamento vai fazer eu mudar o meu veículo. Geografia regional, dependendo da localidade, não tem como eu fazer um transporte terrestre, tem que ser fluvial. Eu tenho que optar sempre por um transporte mais seguro e sempre buscando um transporte de menor custo que não coloque meu paciente em risco. Outro fator limitante que acontece em alguns serviços, principalmente serviço primário, é o número de profissionais disponível. Às vezes é uma cidade que tem um médico, eu vou pegar aquele médico e vou tirar para fazer o transporte. Então, isso às vezes também vai influenciar na minha escolha de qual tipo de transporte. Então, um tipo de transporte é a ambulância, que a gente fala que é um tipo de transporte tipo D. É um tipo de transporte terrestre, é o mais utilizável e é um dos preferíveis. Agora, a gente vai escolher o transporte terrestre quando isso for possível. Para eu optar por um transporte de ambulância, meu paciente tem que estar estável para eu fazer um transporte aí até 160 quilômetros. Se o paciente estiver grave, instável, eu posso fazer o transporte com ambulância num raio de cerca de 50 quilômetros. Quais são as vantagens do transporte tipo D com a ambulância? Ele é de baixo custo, ele oferece segurança e há pouca vibração quando eu comparo com o transporte aéreo. Então, quais são os pré-requisitos para eu escolher um transporte do tipo D? Primeiro, eu tenho que ter a altura do compartimento suficiente para acomodar a incubadora com um local seguro para fixar os rodízios, né, as rodinhas da incubadora. Não adianta nada você escolher uma ambulância que não vai caber sua incubadora. Eu tenho que ter um espaço mínimo para manipulação do recém-nascido. Eu tenho que ter uma ambulância com fonte de energia, luz interna, controle de temperatura ambiente. Eu tenho que ter fonte de O2, de ar comprimido, com estoque de gases para eu fazer esse transporte. E eu tenho que ter cinto de segurança para a equipe de transporte. Aqui uma foto do compartimento interno da ambulância, né, do transporte tipo D. Aqui vocês veem a incubadora, aqui eu tenho os rodízios que eu fixo para a incubadora não ficar dançando dentro da ambulância, eu tenho um ventilador mecânico, eu tenho fonte de gás, eu tenho minhas bombas infusoras. Isso aqui é uma UTI imóvel, né, um transporte tipo D. Outro tipo de transporte é o transporte de via aérea, que pode ser empregado aí tanto o helicóptero ou o transporte de asa fixa, que eu falo que é o transporte tipo E. Quando eu opto pelo helicóptero, é um transporte de paciente geralmente mais grave, mas num raio aí de 160 até 240 quilômetros. Aqui só mostrando o transporte por helicóptero, não um transporte tipo E. A desvantagem do helicóptero é que você tem um espaço muito limitado para manipular o recém-nascido, você tem muito ruído interno,
vibra muito e a cabine não é pressurizada. Isso pode levar a algumas modificações fisiológicas no recém-nascido. Por exemplo, expansão de gases, principalmente quando você tem um bebê com pneumotórax, isso pode expandir. Alterações dos aparelhos eletrônicos, então você sempre tem que estar conferindo seus aparelhos. E a temperatura e pressão barométrica diminui à medida que você vai ganhando altitude. Então você tem que tomar muito cuidado com a homeostase térmica do recém-nascido. Outro tipo de transporte aéreo, tipo que é o de asa fixa, é quando eu uso esse de asa fixa, né, o avião, eu vou usar para transporte de pacientes graves num raio maior do que 240 quilômetros. Então, são transportes de longa distância de pacientes mais graves. Então, eu vou usar ele para longas distâncias. Ele tem uma vantagem de ter uma iluminação adequada, de ter um espaço interno adequado se você precisar fazer algum procedimento. Diferente do helicóptero, o avião já tem uma cabine pressurizada, tem pouca vibração e ruído, só que tem um custo elevado. E, além do transporte de asa fixa, eu preciso ainda de uma ambulância ou um helicóptero para o transporte daquele paciente do aeroporto até o hospital. Então, eu não vou usar só a aeronave de asa fixa, eu vou recorrer ainda a um outro meio de transporte. Aqui o transporte por via marítima ou fluvial, eu uso esse transporte para pacientes estáveis aí num raio de até 160 quilômetros e para pacientes graves e instáveis até num raio de 50 quilômetros. São as mesmas indicações do transporte terrestre naquele lugar que não tem como eu fazer o transporte por ambulância, tá? Lembrando que, independente da via de transporte que você escolha, os pais devem acompanhar esse transporte dentro das possibilidades, mas os pais devem estar num compartimento separado. Continuando as 10 etapas para o sucesso, a gente já falou de 4. Agora a gente está indo para a 5ª etapa. É a hora que eu vou preparar meus equipamentos, meus materiais e as minhas medicações. Então, eu tenho que preocupar em ter uma incubadora com dupla parede para eu manter a temperatura, ter equipamento para esquentar esse bebê se eu precisar, um plástico de PVC, uma touca, uma malha de lã. Eu tenho que monitorizar os sinais vitais dessa criança, então eu tenho que ter monitor. Eu tenho que ter permeabilidade de vias aéreas, então eu tenho que ter equipamento para aspirar esse bebê se necessário, né, para fazer a aspiração traqueal ou gástrica. Eu tenho que ter oxigênio terapia disponível, então eu tenho que ter as balas, eu tenho que ter o ventilador mecânico ou manual inteiro, eu tenho que ter uma unidade ventilatória. Materiais para intubação traqueal, laringo, tubo, material para fixação desse tubo, material para drenagem torácica, ter material para acesso venoso, seja periférico ou central, então tem que ter todo o meu equipamento, tem que ter minha caixa de transporte montada. Dentro ainda da 5ª etapa, falando dos equipamentos, vou falar em especial sobre os equipamentos eletrônicos. Esses equipamentos devem ser portáteis, duráveis e leves, para não dificultar o transporte. Tem que ser de fácil manutenção, estar sempre prontos e disponíveis. Tem que ter bateria própria e recarregável, de preferência com bateria com uma autonomia mínima, que seja pelo menos o dobro do tempo do transporte. Tem que ser aparelho que tem pouca ou nenhuma interferência eletromagnética, que tenha módulo de fixação adequado e suportar variações de temperatura e pressão, principalmente quando eu estou falando de transporte aéreo. E tem que ter um tamanho adequado. Você tem que ter um incubador, material adequado que caiba para você passar numa porta de um hospital, para entrar dentro de uma ambulância ou de uma aeronave. Aqui só fotos mesmo de uma incubadora de transporte e da sua caixa de equipamentos para transporte. Lembrando que a medicação sempre deve ser preparada antes do transporte, devidamente etiquetada com rótulo, colocando o nome e a hora do preparo. Depois que a gente separou a medicação, todo o material, a gente vai para a 6ª etapa. Qual que é a 6ª etapa? É calcular o risco de morbidade do paciente. E aí eu uso alguns critérios. E é diferente do transporte interhospitalar para o intra-hospitalar. Vou falar primeiro, então, do transporte interhospitalar. Então, eu calculo um score no início e no final desse transporte. A gente usa o TRIPS, que é um score, um índice de risco desse transporte. O que eu vou usar? Eu vou usar
critério de temperatura, padrão respiratório, pressão arterial e estado neurológico. Essas pontuações variam de um mínimo de 0 pontos e um máximo de 65 pontos. Quanto maior o número de pontos, maior é o risco desse paciente. E os trabalhos mostram que o paciente que tem um score maior de 10 pontos, ao início e no final do transporte, ele aumenta muito o risco de óbito ou o risco de hemorragia periventricular até os 7 dias depois desse transporte. Então, a gente deve calcular o TRIPS antes e no final de qualquer transporte interhospitalar. E, além disso, o TRIPS pode ser usado para avaliar a qualidade do atendimento em hospitais secundários antes do transporte. Já em relação ao transporte intra-hospitalar, eu também devo calcular o risco de morbidade desse paciente. Aí a gente usa o score de risco para o transporte intra-hospitalar neonatal, que é baseado num trabalho brasileiro, em que eu vou olhar cinco parâmetros. Eu vou olhar a idade gestacional desse paciente, a temperatura axilar, se ele tem alguma doença de base, qual que é o destino desse paciente, por exemplo, se vai ser um centro cirúrgico, vai ser um centro radiológico, suporte respiratório, se ele tem VM, se está com O2 suplementar, ou se ele está sem nenhum suporte ventilatório, ele está em área ambiente. Então, a pontuação do meu score de risco de transporte intra-hospitalar neonatal, ele varia de 10 pontos, que é o mínimo, a menor nota que o paciente pode ter, que é o ideal, até 26 pontos. Quando eu tenho um paciente que tem um score menor do que 13, esse paciente tem o risco para ter pelo menos uma intercorrência durante o transporte de 8%. À medida que esse score vai aumentando, meu índice de ter alguma intercorrência vai aumentando. Então, aquele paciente que tem ali um score entre 13 e 15 pontos, ele tem um risco de 24% de ter alguma intercorrência. Aquele paciente que obtém aí 16 a 20 pontos, ele tem 38% de ter pelo menos uma intercorrência. E aquele com uma nota maior do que 20, o seu risco de ter uma intercorrência já atinge 57%. Então, a gente sempre deve pesar o risco e benefício do transporte e otimizar a equipe necessária caso o transporte seja necessário. Então, nós falamos da sexta etapa, que foi calcular o risco de morbidade do paciente, seja no transporte inter ou intra-hospitalar. Então, agora a gente vai para a sétima etapa, que é estabilizar o recém-nascido antes do transporte, uma das etapas mais importantes. Então, nessa estabilização, essa estabilização vai ser orientada tanto pela equipe que presta assistência ao recém-nascido ou aquela equipe que vai realizar o transporte. Muitas vezes essa equipe é única. Quem vai transportar o paciente vai ser a equipe que presta assistência no hospital de origem. Então, eu tenho que me preocupar com a manutenção de temperatura, que é um ponto crucial para o meu sucesso do transporte. Então, eu tenho que evitar a hipotermia. A hipotermia está associada ao aumento de morbimortalidade. Só vou iniciar o transporte do meu recém-nascido quando ele tiver normotérmico. O que é normotermia? É a minha temperatura axilar está entre 36,6 graus Celsius e 37,1. Então, para eu conseguir essa manutenção de temperatura, eu tenho que ter uma incubadora de transporte de dupla parede e minha temperatura deve ser ajustada de acordo com o peso do bebê. E lembrando que aquele bebê que está hipotérmico, que eu preciso de aquecê-lo, esse aquecimento deve ser feito lentamente, porque o aquecimento muito rápido pode provocar apneia, pode levar algumas consequências a esse recém-nascido. Então, como que eu ajusto a temperatura da incubadora? Vai depender do peso ao nascimento. Então, se eu tenho um bebê que tem um peso de nascimento menor do que 1 quilo, a minha temperatura da incubadora é um pouco mais alta, vai ser entre 36 e 37 graus Celsius. Se eu tenho um menino ali entre 2 e 3 quilos, a minha temperatura da incubadora vai ser entre 34 e 35. Um menino maior do que 3 quilos, geralmente eu deixo minha temperatura de incubadora entre 32 e 34 graus Celsius. Ainda dentro da manutenção de temperatura corporal, para eu conseguir manter essa temperatura, é importante eu manter a superfície corporal seca desse bebê. Em prematuros extremos, aquele bebê que uma idade gestacional é menor do que 30 semanas, ou um peso de nascimento menor do que 1,500, eu devo enrolá-lo em filme de PVC, só deixar a cabeça livre e colocar a touca de lã, principalmente nesse prematuro extremo, ou num bebê com alguma malformação, como hidrocefalia, em que a perda de calor é muito grande pelo polo cefálico,
Usar colchão térmico, principalmente quando a temperatura ambiente, né, a temperatura externa é menor do que 25 graus Celsius. Lembrando que eu sempre devo evitar usar bolsas ou luvas com água quente, que isso pode provocar queimadura no recém-nascido. Dentro ainda da minha 7ª etapa, eu ainda tenho que preocupar com o quê? Com a manutenção da minha via aérea. Eu quero manter minha via aérea o quê? Pérvia. Então, eu tenho que manter a posição da cabeça em leve extensão de pescoço, sempre com o coxinho sobre o ombro. Eu posso usar um travesseiro de gel ou de ar de baixa espessura e flexível para atenuar mesmo o impacto durante o deslocamento. Eu sempre devo aspirar o excesso de secreção da minha via aérea antes de sair com esse paciente para o transporte. E se eu tenho um paciente que eu tenho suspeita de alguma malformação, ou seja, de atresia de coano, ou um paciente com micrognatia, eu devo usar a cânula de Guedel. Em alguns casos, eu posso pensar, inclusive, em máscara laríngea. Se eu tenho dúvida se a minha via aérea é pérvia, é preferível eu entubar esse paciente antes do transporte do que deixar para fazer isso durante uma intercorrência ao longo do transporte. Dentro ainda da minha 7ª etapa, quais são as indicações para eu entubar esse paciente antes de eu iniciar o transporte? Claro que é preferível entubar o recém-nascido antes do início, que realizar durante a locomoção. Então, eu vou pensar em entubar o paciente, aquele paciente que tem um risco muito aumentado de obstrução de via aérea, aquele paciente que apresenta um padrão irregular ou superficial, aquele paciente que tem apneias há menos de 12 horas, aquele que depende de uma FiO2 maior do que 60% para manter uma saturação em torno de 88%, 93%, aquele paciente que tem uma gasometria mostrando uma PaCO2 maior do que 50 milímetros de mercúrio, um peso de nascimento menor do que 1 quilo, pelo risco de fadiga muscular que esse paciente tem. Quando eu opto pela intubação, eu tenho que tomar muito cuidado com a fixação desse tubo, para ela não se soltar durante o transporte, para que essa cânula não dobre durante o deslocamento e para que os circuitos não se desprendam do ventilador. Então, sempre usar fitas adesivas longas na face do recém-nascido para evitar mesmo a intubação, né? E lembrando que a intubação é um procedimento doloroso e só deve ser feito sem analgesia em situações de emergência. Então, na grande maioria dos pacientes, dá para você realizar esse procedimento com analgesia. A gente costuma usar opioide, fentanil geralmente é uma das drogas que a gente utiliza, em dose de 1 a 2 microgramas por quilo. De preferência, realizar em torno de 5 a 10 minutos antes do procedimento. Dentro da 7ª etapa, eu tenho ainda aquele paciente que eu preciso ofertar oxigênio. Quais são os dispositivos que eu posso usar? Eu tenho a cânula, o catéter nasal, eu posso ter o RUD, o halo, o capacete. Quando eu opto pelo oxigênio inalatório, esse paciente, para eu indicar o oxigênio inalatório, ele tem que estar com uma respiração espontânea, irregular, e ele tem que estar com uma gasometria prévia ao transporte com condições para eu manter esse oxigênio inalatório. Então, ele tem que estar com um pH na gasometria maior do que 7,25, a PaO2 dele deve ser maior do que 50, a PaCO2 deve ser menor do que 50 e uma FiO2 menor do que 40%. Aí eu tenho condições de transportar esse paciente com oxigênio inalatório, seja por catéter nasal ou pelo RUD. Lembrando que, se eu estou ofertando oxigênio, a gente sempre deve colocar uma sonda orogástrica, deixá-la aberta para diminuir mesmo a distensão abdominal, facilitar a minha expansão pulmonar e reduzir o risco de aspiração do conteúdo gástrico. Lembrando que esse oxigênio deve ser aquecido e umidificado. Quando eu opto por usar o RUD, né, ou o capacete, a gente tem que usar um fluxo em torno aí de 10 a 12 litros por minuto. Se o paciente não estiver precisando desse fluxo todo, no mínimo 5 litros por minuto. Quando eu optar por catéter nasal, de preferência o catéter nasal binasal curto, e ele fornece aí uma concentração até constante de O2, a desvantagem é que ele pode deslocar com facilidade. Quais são os meus modos de ventilação, ainda falando da etapa 7? Eu posso usar o balão autoinflável, que é obrigatório você ter dentro dos seus equipamentos de transporte um balão autoinflável, porque ele é de fácil manuseio, baixo custo, não depende de gás para funcionar.
A desvantagem é que você não tem como controlar a pressão inspiratória, a não ser que você tenha um manômetro. O ideal é que toda vez que você tiver um balão autoinflável, é que você acople o manômetro. Ele tem um risco maior aumentado, né, de fazer a síndrome de escape de ar, que é o pneumotórax. Por isso, dentro dos seus equipamentos, você deve ter também a válvula de via única, que é a válvula de Heimlich, para você acoplar o DENO caso o paciente evolua com pneumotórax. Outro módulo de ventilação é o manual em T, que é o Baby Puff, que ele tem a grande vantagem de você permitir o controle tanto da pressão inspiratória quanto da expiratória positiva final. Com isso, você vai proteger o paciente de um barotrauma, de um atelectrotrauma. Ele tem a vantagem de você conseguir fazer o CPAP para um transporte. Agora, ele depende de uma fonte de gás comprimido para funcionar. Ele não funciona sem um gás. Ele não tem como monitorar o volume corrente e a frequência respiratória também é controlada manualmente pelo operador, né, pelo médico. O ventilador mecânico, ele é o equipamento de eleição para o transporte. Ele é bom porque você pode controlar a pressão inspiratória, a PEP, a frequência respiratória, sua fração inspirada de oxigênio, além do tempo inspiratório e expiratório. A sua desvantagem é o custo, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem os ventiladores pneumáticos, que é aquele que usa pressão de compressão de gás como fonte de força, e tem os eletrônicos que requerem bateria ou fonte de energia. Lembrando que se eu opto por usar um equipamento, um ventilador mecânico eletrônico, eu tenho que checar a minha bateria e ter fonte de energia para o meu transporte. Dentro ainda da 7ª etapa, eu tenho que preocupar com o acesso vascular para esse transporte. Então, antes de iniciar um transporte, eu tenho que ter um acesso vascular para me corrigir os distúrbios metabólicos, para infundir uma glicose, que é fundamental para o sucesso do transporte. Eu preciso de um acesso venoso, pode ser periférico, porque o acesso periférico, em geral, ele vai ser adequado para administrar meus líquidos, meus eletrólitos e medicações durante o transporte. É recomendável contar com um segundo acesso venoso para corrigir possíveis intercorrências. Agora, se eu tenho um bebê criticamente doente, especialmente em uso de aminas, é preferível transportar com acesso central. Lembrando que se eu estou usando um acesso central, eu devo assegurar, antes do transporte, a localização correta da extremidade distal do meu catéter, com confirmação por raio-x. E se a minha fixação foi bem feita, se esse acesso não vai estar de forma segura para eu evitar um deslocamento durante a locomoção. Uma outra via de acesso pode ser a intraóssea, mas ela é uma alternativa quando não for possível um acesso intravenoso de maneira rápida. Ainda dentro da minha 7ª etapa, eu tenho que dar suporte metabólico e ácido básico para esse paciente antes de eu sair com ele, propriamente dito, para o meu transporte. Então, é contraindicado iniciar um transporte na vigência de hipoglicemia ou uma acidose. Então, o transporte só deve ser iniciado quando o paciente tiver um pH maior do que 7,25 e a glicemia esteja aí entre 40 e 100 miligramas por decilitro. Então, muitas vezes, na grande maioria dos pacientes, para manter essa glicemia em torno de 40 a 100, eu vou ter que ter uma velocidade de infusão de glicose em bebês estáveis ao redor de 4 a 6 miligramas por quilo por minuto. Claro que, dependendo do paciente, essa velocidade de infusão vai ter que ser ajustada. Se possível, durante o transporte, eu devo evitar a infusão de cálcio, porque principalmente quando o acesso é periférico, se ele extravasar, você pode ter necrose de partes moles. Evitar a infusão de magnésio e potássio quando for possível. Se por acaso for inviável o transporte sem esses eletrólitos, preferir sempre na bomba de infusão. Então, sempre utilizar a bomba perfusora com bateria recarregável durante o seu transporte, para você evitar que aquela medicação ou um soro corra ou muito rápido ou muito lento. Ainda dentro da minha 7ª etapa, eu tenho que estabilizar esse paciente hemodinamicamente antes de eu sair para o meu transporte. Então, a equipe que for transportar, sempre checar a frequência cardíaca antes de iniciar o transporte. Não é recomendável transportar um bebê que tenha frequência menor do que 100 batimentos por minuto. Avaliar a perfusão periférica.
monitorizar a diurese, se for um paciente mais grave, avaliar mesmo sonda vesical de demora para medir o débito urinário e olhar a pressão arterial desse paciente antes de iniciar o transporte. Uma regrinha é que a pressão arterial média indicada para um recém-nascido, a pressão arterial média é semelhante à idade gestacional. Ainda dentro da minha 7ª etapa, eu sempre tenho que preocupar com infecção. Se é um bebê que tem suspeita de sepsis ou uma meningite, indica-se a coleta dos exames antes do transporte, do hemograma, PCR, hemocultura e administração do antibiótico de amplo espectro antes do início do transporte. Se não tem como analisar esses exames no hospital de origem, transportar esse sangue no isopor de uma maneira adequada para ele ser analisado no outro hospital, mas não esperar para a administração de antibiótico só para ser iniciado no hospital de destino. Sempre eu devo avaliar a dor desse paciente, né? Avaliar a dor antes do transporte e, se necessário, administrar a medicação analgésica apropriada. Para eu avaliar a dor, eu uso uma escala que é o NIPS. E toda vez que eu tenho um NIPS maior do que 3, eu devo transportar esse bebê com uma analgesia adequada. E se esse bebê já estiver recebendo opioides previamente, eu devo transportá-lo entubado pelo risco de depressão do sistema nervoso central. Essa avaliação do NIPS pela dor, o que eu vou olhar? Eu vou olhar 6 critérios. A nota máxima, o NIPS varia de 0 a 7 pontos. Quanto menor a nota, menos dor o paciente tem. Então, aquele paciente que tem um NIPS de 0 é porque ele não tem dor. Então, eu vou olhar se a face dele está relaxada ou contraída, se ele tem choro, isso aí para o paciente que não esteja entubado, se ele está resmungando, se é um cheiro vigoroso ou se é um menino que está tranquilo, se a respiração está regular ou está difícil, se os braços estão relaxados ou em flexão, as pernas a mesma coisa, e o estado de alerta, se é um menino que está tranquilo, dormindo, ou se ele tem um desconforto ou está muito irritado. Ainda dentro da minha 7ª etapa, eu tenho que fazer meus cuidados logo antes do transporte. Então, porque a próxima etapa a gente já vai pensar em sair com esse paciente. Então, eu tenho que conversar novamente com a família, obter o consentimento por escrito para o transporte, verificar se todos os relatórios médicos e exames já estão prontos, junto ao material de transporte, e comunicar ao hospital de destino sobre as condições clínicas e a previsão de chegada do paciente. Finalizada a 7ª etapa, a gente vai passar para a 8ª, que são os cuidados durante o transporte. Então, eu tenho que ter o controle da temperatura axilar. Idealmente, durante o transporte, eu tenho que olhar essa temperatura a cada 30 minutos. Checar a glicemia capilar imediatamente antes de sair com esse paciente e a cada 60 minutos. Checar a permeabilidade das vias aéreas. E lembrando que antes de sair com esse paciente, você deve aspirar a via aérea e sempre checar ao longo do transporte. Checar a permeabilidade de acesso vascular, frequência cardíaca, lembrando que o monitor aqui vai ser fundamental, porque durante o transporte você tem ruído, acaba que é difícil a ausculta pelo pré-córdio. Sempre checar a saturação, o ritmo respiratório, a expansibilidade torácica, a presença de cianose e sempre observar o funcionamento adequado de equipamentos. Lembrando que toda vez que você chegar com esse paciente com a incubadora, lembrar de travar os rodízios da incubadora. E qualquer intercorrência, se for um transporte terrestre, parar a ambulância para você realizar qualquer procedimento. Lembrando que a velocidade do transporte terrestre é em torno de 60 km por hora, sempre usar cinto de segurança e evitar ultrapassagens perigosas, andar na contramão, porque você está priorizando principalmente a segurança do recém-nascido e da equipe que está transportando. Dentro ainda das etapas, a gente vai para a 9ª etapa, que é verificar as intercorrências durante o transporte. A incidência de problemas no transporte de recém-nascido de alto risco é de cerca de 20%. E as mais frequentes são alteração de temperatura, perda de acesso venoso, extubação acidental, obstrução de via aérea, lembrando mais uma vez de sempre aspirar a cânula antes de realizar o transporte, pneumotórax,
Quando você tiver o pneumotórax durante um transporte, como que você vai desconfiar? Você vai ter uma alteração da ausculta, você vai ter abafamento de bulha, você vai ter lateralização do hemitórax, você pode ter uma parada cardiorrespiratória durante o transporte e, se infelizmente ocorreu o óbito durante o transporte, você deve retornar ao hospital de origem com esse paciente. Para a gente finalizar as 10 etapas para a gente ter um transporte de sucesso, a última etapa são os cuidados ao fim do transporte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai relatar uma história clínica, os procedimentos adotados, né? A equipe de transporte vai transferir os cuidados daquele paciente para a equipe do CTI após a chegada num centro terciário, relatando então toda essa história. Fazer um relatório por escrito sobre as condições clínicas e sobre as medidas adotadas antes e durante o transporte, preencher a ficha de transporte, retornar ao seu hospital de origem e lembrando que toda vez que você chegar no seu hospital, você deve repor todo o material usado assim que você chegar no seu hospital, para deixar a caixa de transporte já pronta para um próximo transporte e comunicar à central de regulação o fim do transporte. Aí a gente tem algumas situações especiais na realização dos transportes. Por exemplo, um paciente que tem defeito da parede abdominal, seja uma gastrosquise, uma onfalocele. Qual é o cuidado especial que eu tenho que ter com esse paciente? Esse paciente deve estar sondado, manter uma sonda gástrica aberta para evitar a distensão das alças intestinais, para diminuir mesmo esse edema. Manipular o defeito somente com luvas estéreis, evitar manipulações múltiplas. Sempre verificar se a abertura do defeito é ampla o suficiente, se não está causando isquemia intestinal, porque vai causar um sofrimento, necrose, esse paciente pode perder um segmento grande dessa alça intestinal. E sempre utilizar uns anteparos para as vísceras. Sempre proteger com uma compressa estéril, sempre umedecida com soro fisiológico. Essa solução deve ser aquecida e proteger o curativo com filme de PVC, principalmente quando for gastrosquise, que não tem o peritônio revestindo. E cuidado com o posicionamento das alças intestinais e do fígado. Para isso, a gente deve manter o paciente em decúbito lateral para não dificultar o retorno venoso. Outra situação especial, ainda dentro do defeito de parede abdominal, a gente sempre deve observar a necessidade de fluidos para esse recém-nascido. Na onfalocele, as perdas evaporativas não são tão grandes quanto na gastrosquise, em que você não tem a membrana protegendo ali. Você sempre tem que ter um cuidado com essa reposição de fluidos. E lembrar de iniciar a antibiótico profilaxia de amplo espectro no pré-operatório imediato desse paciente. Para quando ele chegar no hospital de destino, quando for submetido ao ato operatório, esse antibiótico já esteja uma concentração sérica máxima. Outra situação especial é a atresia de esôfago. Qual o cuidado que a gente tem que ter com esse paciente? Sempre transportá-lo em decúbito elevado para prevenir a pneumonia aspirativa e é obrigatório colocar a sonda no coto esofágico proximal sobre aspiração contínua. Geralmente a gente coloca a sonda de replog. Outra situação especial é os pacientes com hérnia diafragmática. Esse paciente é obrigatório a intubação traqueal. Sempre passar uma sonda gástrica e mais calibrosa, a fim de aliviar a distensão das alças intestinais e facilitar a minha expansão torácica. E o paciente deve ser transportado em decúbito lateral, do mesmo lado da hérnia, para melhorar a ventilação do pulmão contralateral. A apneia da prematuridade é uma outra situação especial. Nesse paciente, eu tenho que tomar o cuidado de verificar a permeabilidade de via aérea. O pescoço sempre está em leve extensão. Colocar o coxinho sobre o ombro durante o transporte para facilitar o posicionamento da cabeça. Lembrando que algumas drogas para estimular o centro respiratório devem ser administradas antes do transporte, como as xantinas. E se o paciente tem risco de apneia recorrente, a conduta é entubar esse paciente e transportá-lo em ventilação mecânica. Outra intercorrência, outra situação especial é o pneumotórax, sempre drenar adequadamente antes do transporte e usar durante o transporte, durante o deslocamento, a válvula de Heimlich conectada ao dreno de tórax
E é absolutamente contraindicado transportar o recém-nascido com pneumotórax com scalp no segundo espaço intercostal. Isso, né? O scalp ele não vai drenar de forma adequada e pode perfurar o pulmão ainda, né? Lembrando que no transporte aéreo, a drenagem adequada é imperativa antes do transporte, porque durante o transporte aéreo você tem uma distensão dos gases extrapleural, né? Essa distensão aumenta em consequência da diminuição da pressão barométrica e aumento da altitude. Cardiopatia congênita é uma outra situação especial, principalmente aquelas cardiopatias fluxo dependente do canal arterial. Nesses pacientes você tem que iniciar o uso imediato da prostaglandina, lembrando que a prostaglandina tem efeitos colaterais, então tem os principais, a hipertermia, racha, apneia, diarreia, então a gente tem que ter cuidado com esses efeitos colaterais durante o transporte, otimizar a oxigenação e ventilação desses pacientes, fazer a correção de distúrbios metabólicos, ácidos básicos, repor adequadamente o volume, evitar a hipovolemia e o aumento volêmico desse paciente, usar drogas vasoativas para manter a pressão arterial sistólica adequada, como dopamina ou epinefrina, e o tratamento cirúrgico individualizado quando chegar no hospital de origem. Outra situação é o defeito de fechamento de tubo neural. Lembrar que você deve sempre cobrir a lesão com compressas estéreis embebida com soro fisiológico aquecido. Sempre colocar acima do curativo um filme transparente de PVC para evitar rotura, contaminação, perda de líquido e calor pelo defeito. E transportar esse paciente em decúbito ventral. Nesses pacientes, sempre evitar o calor radiante para não ressecar os tecidos e iniciar a antibiótico terapia de amplo espectro. Convulsão neonatal é outra situação temida. Então, nesses pacientes, sempre verificar a permeabilidade de via aérea, avaliar a necessidade de intubação e ventilação mecânica. Lembrando que a maioria dos anticonvulsivantes são depressoras do sistema nervoso central. Se esse paciente precisar de fenitoína para o controle das crises convulsivas, essa medicação tem que ser administrada em acesso calibroso. E lembrando que a infusão de benzodiazepínicos só é justificada diante de convulsão de difícil controle. E sempre verificar o excesso de secreção em via aérea e cano quando você estiver usando benzodiazepínico. Isso pode ser mais um fator para piorar a convulsão neonatal por hipóxia. Aqui são as principais referências bibliográficas. Muito obrigada, eu estou à disposição na central de telemonitoramento de UTI neonatal para qualquer dúvida.